jogar primeiro em casa ou primeiro fora? Cara, a gente quando decide em casa, eu acho o negócio melhor. Porque nós sabemos, a gente entra em campo sabendo que faltam 90 minutos. Né? E aí você vai decidir na cara do adversário, com a torcida a favor, essa coisa toda. Eu teria sempre preferência em decidir em casa. Aí é aquele negócio, né? Tem gente, não, você fizer o resultado. Normalmente o jogo não termina no primeiro. Né? A não ser quando acontece um placar bem dilatado, mas a minha preferência é sempre por decidir em casa. Que informações você tem desse adversário do Fluminense que vai esse jogo vai acontecer amanhã? Bom time. Um time que diminui muito, muito. Eu ontem e hoje só fiz esse tipo de trabalho de uma movimentação constante, com 6 a 7 jogadores dentro do campo ofensivo, porque eles acompanham e você tem que procurar tirar o jogador do lugar, simplificando. Você sem a bola, marcando, tem que correr para frente, para não deixar ele jogar, você tem que marcar alto. E com a bola, você tem que movimentar, uns vindo para trás, outros vindo para frente, sempre fazendo ocupação de espaço, atacando o espaço. É um jogo chato. É um jogo chato, não tenha dúvida. Tem virtudes bem interessantes, somente nas bolas metidas no atacante, apesar que o De Frederico não joga mais, é um jogador muito usado. Os jogadores do lado acompanham o lateral até o fim, procuram jogar. Claro que quando estava o zagueiro que o São Paulo contratou, é um jogador que tem um passe muito bom. Tem alguns problemas, é uma equipe baixa, nível de estatura, sofre um pouquinho na bola aérea. Então nós vamos enfrentar, né? A característica maior é um jogo sul-americano, um jogo diferente. Equipes se batem até o fim, não tem bola perdida, e nós temos que entrar com o mesmo tipo de comportamento. Abel, prestando a sua resposta na primeira questão, você falou que geralmente nesse tipo de partida, nesse tipo de disputa, o primeiro jogo já define, já muitas vezes. E o Fluminense jogando no Rio de Janeiro, pelo menos na Copa Sul-Americana, ela não perdeu. Pelo menos esse é um número aí positivo. Foram 16 jogos e nenhuma derrota até agora na Copa Sul-Americana. É um número que ajuda aí, incentiva aí definir o jogo aí na primeira partida, definir a classificação? Eu falei que normalmente o primeiro jogo não decide. Porque são 180 minutos, só vai jogar 90. E eu gostaria dos últimos 90 jogasse antes da minha torcida. Não posso mais pegar números. Senão, no próximo jogo do Brasileiro, eu vou entrar derrotado em campo, né? Fluminense campeão de Chapecoense. Eu nunca nem comento esse tipo de situação dos meus jogadores, cara. Vou comentar sim, que esse árbitro já apitou 3 vezes jogos sul-americano esse ano. A média dele é exatamente de 7 amarelos por jogo e 2 vermelhos. No da Libertadores, que apitou 6 amarelos, 1 vermelho. Na Sul-Americana, no ano passado, uma vez, 6 amarelos, 1 vermelho. Então, nós vamos ter um árbitro rigoroso. Esse tipo de detalhe, sim. Apesar que não preciso me preocupar, porque não é uma equipe não é violenta, é uma equipe que faz poucas faltas. E, obviamente, que entrando num tipo de situação assim, creio que até a nível de reclamação você tem que ter cuidado. Abel, há 2 semanas, mais ou menos, eu cheguei aqui e te perguntei sobre o Fluminense não poder jogar
em Edson Passos naquele momento, os prejuízos do Maracanã, e você citou que tinha visto uma maquete de um estádio, que acreditava que com Pedro Antônio esse... Não falei que vi a maquete, não falei nome de ninguém, nem falei onde era o estádio. Sim, não, acho que você falou que acreditava que com o empenho ou estimação do Pedro Antônio, algumas coisas poderiam acontecer mais rápido do que acontecem normalmente. Agora surgiu a informação, né, hoje cedo, que o Pedro Antônio foi desligado do Fluminense, e a torcida segue com o sonho do estádio. Eu queria saber, assim, de alguma forma afeta o Fluminense o que aconteceu, e como é que fica, assim, para você, como torcedor, na cabeça, a questão do estádio agora? Acredita que vai sair do papel? Não, duas coisas. Não, o Fluminense tem que ter estádio. A segunda coisa é que antes de ser torcedor, eu sou treinador. Sou profissional. E você lembra que há 6 meses atrás eu tinha a possibilidade de ser treinador de outros grupos na eleição, e acabei sendo treinador de um grupo do Abade que eu nem o conhecia. Então, isso significa dizer que eu não me envolvo em política, lado político, eu não me posiciono sobre o certo ou errado, porque está totalmente fora da minha alçada. Já falei para vocês da dificuldade que o presidente encontra nesse momento em relação ao clube, da forma que ele pegou. Da mesma maneira que me dei muito bem com Arcades, com o PT. Agora me dou muitíssimo bem com o Celso, e me dou até hoje. Me dou muito bem com a base. Agora eu não posso fazer qualquer tipo de pronunciamento em relação a quem entra, quem sai, o porquê entrou, o porquê saiu. Não diz respeito a mim. Eu só espero, se for, obviamente que é, problema político, isso não entra aqui no CT. Entendeu? Isso fica lá fora. Porque para nós o importante aqui é jogar futebol e procurar jogar da melhor maneira possível. E a expectativa agora com a liberação de Edson Passos? É bom, né? A gente passa a ter um local que vai jogar com mais constante dentro desse estádio. Não sei hoje te falar como é que se encontram as condições do gramado, porque não estive lá. Mas o Fluminense precisa do estádio. Eu não tenho dúvida disso. Todo tricolor sabe disso. Mas agora é Edson Passos, então pronto. Vamos ter uma casa emprestada, mas vamos ter uma casa, né? Isso é bom. Abel, você falou que não termina no primeiro jogo, né? Tem mais uns 90 minutos. E é importante fazer o resultado já em casa para ter tranquilidade nesse jogo de volta? Claro, isso é o ideal. Não significa dizer que você ganhando o jogo já é uma grande vantagem. Qualquer vitória que você consegue em jogo eliminatório é vantagem. Por quê? Se o adversário tem uma forma de jogar, de atuar, mesmo jogando depois em casa, na altitude, você entrando em campo com resultado negativo é meio complicado. Nós tivemos aquele jogo com Goiás, né, que ficou um primeiro tempo praticamente ataque e defesa, e perdemos pênalti no início. E no segundo tempo fizemos o resultado, mas jogamos com muita consciência. O futebol, cara, ele é assim, você procura o melhor. O futebol está muito complexo, sabe? Não sei quem falou há pouco tempo. Então, o futebol está ficando chato. Estou te sendo sincero. Porque domingo aconteceu uma situação do Wendel, do Calazans, né, que tive um problema. Tiveram que ser substituídos. Os 2 jogadores que entraram foram fundamentais para a gente, pelo menos, manter aquele resultado, aquele empate. Somente no final do segundo tempo, quando entrou o Renato, sorte
minha, né, de ter um jogador polivalente, porque eu não tinha volante no banco, não tinha homem marcador. O Thiago Mendes estava fazendo percurso de 30, 40 metros com a bola dominada. E meu jogador estava se metendo muito em cima da defesa. Então você vê no banco quem você tem para colocar. E às vezes há a rejeição do torcedor, entendeu? Não pode, cara. Não pode ser assim. Um dia eu comentei com o presidente, caramba, o Atlético Mineiro jogou com a Chapecoense fora de casa, o time reserva, o ataque era Otero, Rafael Moura e Marlone. É mole, assim. Assim é mole, cara. Então, é assim que a gente vai ter que ver futebol. Cara, nós estamos num momento que o incentivo está sendo legal, cara. Muito legal. Mas deve continuar, cara. Deve continuar. É equipe muito jovem, cara. Muito jovem. Você vê, eu botei o Mascarenhas no Fla-Flu, mantive o Mascarenhas no outro jogo. Pronto, agora dá um tempinho. Passou o euforismo, né? A euforia, desculpa, do que ele fez, do que ele conseguiu. Hoje ele jogou nos juniores, lá no Brasileiro Sub-20. Segunda-feira, ou ele vai estar no banco, ou ele vai jogar no profissional, de novo. Mas tu tem que saber medir essas coisas. E isso aí, se você analisar bem, será que deu para as pessoas perceberem o quanto fez bem ao Léo? Pô, o Léo deu 2 assistências no segundo tempo, coisa que ele não tinha feito o campeonato inteiro. Deu 2 assistências, uma para o Scarpa, uma para o Dourado, que é brincadeira. Quer dizer, será que naquele momento que ele não tinha o reserva imediato, quem jogava era o jogador improvisado, tanto que hoje está jogando na linha de frente, que é o Calazans. Agora, sabendo que um garoto entrou, fez gol lá contra o Avaí e tudo, isso aí também não... Você tem que saber jogar com isso tudo, porque são meninos. O Mascarenhas não tem nenhum histórico de cãibra. Você não vai me dizer que é porque ele cansou, porque ele correu mais no profissional, porque não corre. Ele corre mais nos juniores. É porque está aqui, ó, está no mental, está na responsabilidade de estar realizando um sonho, alguma coisa que ele imaginou lá atrás há muitos anos, e ele está conquistando, está conseguindo isso. Mas eu, como comandante, tenho que saber administrar bem isso. Então, cara, sinceramente, cara, peço ao meu torcedor que quando os caras forem entrar, cara, a moral aos caras, independente de quem for, sabe? Porque a gente começa a pegar uma rusgazinha com um, com o outro, e não leva a nada, porque não precisa disso. Uma coisa, nós precisamos, o torcedor precisa entender, todos estão absorvendo muito bem a situação do clube esse ano, e todos estão sempre dando o máximo, todos estão no limite. Isso, você pode ter certeza disso. Se o cara vai entrar, vai jogar bem, vai jogar mal, se o time vai ganhar, vai perder, isso é outra coisa. Isso em relação ao caráter, essa entrega dos jogadores, isso se torna até secundário. Mas a gente sabe que quando a gente vai lá, dá o litro, dá o máximo, o torcedor gosta. Então, independente daquele que vai entrar, se eles gostam, se não gostam, apoia, cara. Apoia que a gente vai conseguir respostas melhores. Abel, boa tarde. Dentro desse contexto que você levantou agora, de um elenco enxuto comparado a outros times do futebol brasileiro, e também por isso muito jovem, repetir a escalação, que é algo raríssimo para qualquer técnico hoje no Brasil, se torna uma vontade para você? Você pretende usar aquela mesma formação do empate contra o São Paulo? E que papel, mesmo nesse intervalo de poucos dias, você reserva ao Wellington para esse jogo da Sul-Americana? O Wellington, eu conversei com ele, falei para ele que eu me precipitei em colocá-lo naquele momento, pelo tempo que faltava de jogo.
tinha que ser como Scarpa, os primeiros 15 minutos, 20. Mas ele me garantiu hoje que está numa situação bem melhor do que estava domingo. Porque houve aquele jogo treino, teve mais tempo para treinar. O jogo, se fosse ontem, hoje, né, seria mais complicado, mas amanhã. Então eu estou levando ele para o jogo. Ele está no grupo. E sobre a equipe, cara, a gente não pode ficar mudando demais, porque é um jogo eliminatório diferente de um Campeonato Brasileiro. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, que daqui a muito pouco tempo, daqui a muito poucos jogos, vamos ter que mudar. Ou então nós vamos ter problema. Não tenha dúvida disso. A gente tem os números, as respostas dessa sequência, e elas estão começando a assustar um pouquinho. Apesar que, volto a ressaltar, o Fluminense é um privilegiado hoje de ter um grupo de preparação física que tem, profissionais nas áreas de preparação física, fisiologia, essa coisa toda, fisioterapia. Nós só tivemos até esse momento isso é normal, cara, problema muscular, que não foi nem um estiramento nem nada disso, foi um problema de pubis, e do Wellington Silva. Os demais foram tudo traumáticos, joelho, tornozelo, cirurgias. Né? Então isso está dando até para a gente conseguir levar um pouquinho mais. E é totalmente diferente, quer dizer, esse tipo de lesão, ela não é por sequência de jogos, é porque tem que acontecer, cara. O Sornosa foi numa situação sozinho. Ele virou o pé numa jogada que ele foi defender lá contra o Atlético, e exatamente idêntica àquela do Ayrton. O Ayrton ainda teve um pouco do peso do adversário em cima da perna, aquela coisa toda. Mas do Júnior, não. O Luiz Fernando também numa jogada só. O cara pega o ligamento cruzado com 4 minutos de jogo, o cara tem que sair que... Mas nesse ponto a gente sabe que está muito legal, mas também sabemos que nós vamos na frente e pagar um precinho. Né? Por isso que a gente procura preparar todo mundo da melhor maneira possível, igualdade e condição, procurando sempre fazer coletivo no dia seguinte aos jogos treino, para que quando o cara tiver que entrar, ele entre sabendo como a equipe joga e com ritmo. Apesar que nunca é igual ao jogo. Alguém? Abel, só mais uma coisa. Deixa eu faço pergunta. Olha, é bom que é físico do lado. Olha só, Abel. Diga. Você falou sobre a questão do universitário, né? As características do time, por Evoela, você que conhece bem esse time também te deu algum... Ah, não, eu perguntei a ele muitas coisas. Não vou ficar aqui falando, porque ele é equatoriano, ele conhece os jogadores e tal. Mas ele deu dicas importantes. Em algumas situações do jogo em si, porque não existe aquele negócio, meu time joga dessa maneira. Meu time é ofensivo? É. Nunca ninguém vai poder dizer que não é, porque é. Mas tem jogo que o Richard joga mais para dentro, o Calazan joga mais aberto, mais para trás um pouquinho, para abrir uma situação de espaço que o adversário permite. Então nós temos uma maneira de marcar, e com a orientação dele até fui perguntar a ele, e aqui, isso aqui, você sabe que nós fazemos assim. Ele já falou, não, esse lado aqui é melhor do que esse. Então a gente sabe, a gente vai procurar dificultar o quê? O lado melhor deles, de jogar. É sempre importante, né? É sempre importante. E o que ele falou, eu disse para vocês, não falei em números, 5, 6 jogadores de muito boa qualidade.